tá aí o pareamento. A gente vai conversar com os nossos correspondentes. Já tá definido, né? O posicionamento, a galera de cima. Quem tá em cima sempre decide. Quem tá em cima sempre começa. É o mandante do primeiro jogo. É o mandante do primeiro jogo. Então, o PSV e Arsenal decidem as quartas fora de casa, Benfica e Barcelona decidem as quartas fora de casa e por aí vai. E aquele grupo ali, PSV, Arsenal, Real Madrid e Atlético... Quando chegar na semifinal... Quem chegar na semifinal também decide fora de casa. Quem tá em cima, parte de cima ali, PSV, Arsenal, Real Madrid e Atlético. Esse aí... Quando chegarem na semifinal, vão jogar primeiro em casa. Mesma situação de Benfica, Barcelona, Borussia Dortmund ou Lille. Bom, vamos falar do clássico de Madrid, ô Tati, porque assim, eu não sei antes do sorteio o que é que queriam Real Madrid e Atlético de Madrid. Mas agora também não adianta ficar falando o que eles queriam, porque a realidade é essa. Teremos 2 derbys, hein, Tati? Boa tarde pra você. Aliás, bom dia pra você ainda aí na Espanha, Tati. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo. Vou te dizer, nem Real Madrid nem Atlético de Madrid queriam se enfrentar nessas oitavas de final da Liga dos Campeões. As duas equipes preferiam os adversários alemães, mas sorteio é sorteio e teremos de novo um derby de Madrid na Champions League. Nos últimos anos tem virado um grande clássico da Champions. A gente teve 2 finais, 2 semifinais, né? Tivemos quartas de final entre essas duas equipes. Uma das semifinais, evidentemente, foi nos anos 60, mas os dois times que estão vivendo um momento de tensão nesse momento, André e VS, porque há uma questão envolvendo arbitragem muito forte aqui na Espanha e nesse momento isso tá meio que permeando o derby de Madrid, Atlético de Madrid fazendo comunicado em relação a coisas que estão acontecendo em relação às reclamações da arbitragem por parte do Real Madrid. Ou seja, André, se já é um derby de tensão, imagina valendo vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões. Vai ser tenso, mas um dos dois estará nas quartas de final da Champions. O histórico na Liga dos Campeões é favorável ao Real Madrid, que em 4 vezes que conseguiu eliminar ou vencer o Atlético de Madrid em finais de Champions, foi campeão da Liga dos Campeões. As 2 finais entre as duas equipes ficaram com o Real Madrid. Isso, inclusive, tem voltado a ser tema nas entrevistas coletivas, sempre que há um derby em relação a Ancelotti ter vencido o Simeone. Enfim, André, já é um derby super quente e vai ser ainda mais pelo momento que as duas equipes estão vivendo. No confronto entre os treinadores é interessante dizer que são 24 duelos entre Simeone e Ancelotti, 8 vitórias para cada um e 8 empates. O Atlético de Madrid tem se dado um pouquinho melhor que o Real Madrid num corte recente. Na temporada passada o Atlético foi o único time que conseguiu vencer o Real Madrid. E nos 2 derbys dessa temporada, 2 empates. Os times têm empatado muito e o Real Madrid tem tido muita dificuldade em conseguir vencer o Atlético de Madrid. Mas claro que em mata-mata a coisa é diferente. Agora, André, o calendário para o Atlético de Madrid nas próximas 4 semanas vai ser insano, porque, claro, tem os 2 derbys com o Real Madrid na Champions, ainda vai enfrentar 2 vezes o Barcelona nas semifinais da Copa do Rei. Realmente o calendário para o Atlético de Madrid é mais complicado e no caso do Real Madrid, todas as questões da arbitragem aquecem bastante esse derby nas oitavas de final da Champions, André. Ô, Tati, você volta durante a nossa programação aqui, tem de placa, nas nossas mídias tem toda a repercussão desse pareamento entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Obrigado pelas suas informações, Tati. E assim, ó, Vitor Sérgio, esse número que a Tati trouxe é muito interessante, cara. 24 confrontos entre Ancelotti e Simeone, 8 vitórias, 8 empates, 8 derrotas para qualquer um dos dois. É muito interessante. E no ano passado, né, a Tati lembrou bem, o Real Madrid teve 2 derrotas na temporada, 2 apenas. As 2 por Atlético de Madrid, perdeu no Campeonato Espanhol e depois perdeu na Copa do Rei. O jogo foi empate nos 90 minutos, mas o Atlético de Madrid ganhou do Real na prorrogação. Então tem aí o histórico da rivalidade é gigantesco e esse mais recente está muito vivo também. Ó, detalhe, tá, gente? A gente não está acostumado com isso, porque normalmente o sorteio de oitavas de final, ele acontecia, né? No ano anterior, aí tinha festas de final de ano, né? E aí só em fevereiro que aconteciam os jogos de oitavas de final. Então tinham 2 meses entre sorteio, agora não. Agora nós temos aí 10 dias. Antigamente a foto do sorteio poderia ser outro
Ainda tinha janela, ainda tinha janela, quando fosse jogado. Agora não, é uma foto muito parecida. Daqui a uma semana, 2 semanas já estão jogando. Paris Saint-Germain e Liverpool, Clarinha Albuquerque, esse time do Paris, que tanto o Liverpool como o Barcelona eu acho que queriam evitar, porque o outro adversário possível era o Benfica, mas pro Liverpool não deu. Que tal esse Paris Saint-Germain aí, pessoal? Curtiu? Porque assim, pro Paris ou Liverpool, Barcelona, eu não sei se ia ter muita diferença, né, Clarinha? Bom dia pra você, boa tarde, bom início de tarde aí na França. Belo visual, hein, Clarinha? Paris, né, André? Paris. Muito boa tarde por aqui. Bom dia, André, VS, todo mundo ligado com a gente. Olha, antes do sorteio, teve um jornal aqui em Paris que perguntou assim: é melhor a peste ou a cólera? Se referindo justamente a Barcelona e Liverpool. Não tinha para onde correr, seria um grandíssimo jogo, seria um adversário complicado. Os torcedores, é verdade, tinham uma preferência pelo Barcelona, porque nas últimas 2 vezes que se enfrentaram em eliminatória, o PSG passou e o Liverpool é um adversário mais desconhecido. Se enfrentaram apenas 4 vezes na história em competições europeias, sendo uma lá em 97, ainda pela antiga Taça das Taças e mais recentemente em 2018, 2019 pela Liga dos Campeões. Fase de grupos ainda, o PSG venceu no Parque dos Príncipes, o Liverpool venceu em Anfield. Então é um jogo um pouco desconhecido para esse PSG, mas é um PSG que neste momento parece bater de frente com qualquer grande equipe. Esse é o discurso, inclusive, do técnico Luiz Henrique, que é a grande estrela dessa equipe, que coloca o coletivo, que faz essa equipe evoluir bastante no confronto contra o Brest, por exemplo. Já na fase de mata-mata, chamou a atenção que no 7-0, 7 jogadores diferentes marcaram pela equipe e nenhum deles foi o artilheiro, que é o Dembélé, que também vive grande fase, 15 gols em 2025. Então é uma equipe coletiva, é uma equipe que joga bem, que pressiona e que vai enfrentar do outro lado uma equipe que também tem muita intensidade. Então, sem nenhuma dúvida, um jogo imperdível com esse PSG, querendo sonhar ainda com essa Liga dos Campeões, crescendo no momento certo da temporada e justamente faz muito bem, que é daqui a 10 dias já essas oitavas de final, porque é o melhor momento do PSG na temporada. Não perde desde o Bayern de Munique, tá? No ano passado, na Liga dos Campeões. Então, é esse PSG evoluindo que vai enfrentar esse Liverpool decidindo lá em Anfield, que pode complicar um pouco, é verdade, mas que quer sonhar e que tem mostrado em 2025 futebol para avançar nessa Liga dos Campeões. Boa, Clarinha! Essa é uma informação importante. A vantagem de ter classificado entre os 8, nessa fase ela vale. Então o Liverpool decide em casa, o Paris Saint-Germain que veio dos playoffs, ele vai ter que decidir fora de casa, vai ter que decidir lá em Anfield. Clarinha, obrigado pela sua presença aqui. O jogo a gente vai saber se vai ser na terça de carnaval ou na quarta de cinzas, logo mais hoje à noite. Tem favorito para esse jogo aí, Vess? Bom, você vai falar ainda hoje quem vai passar. Muito obrigado. É. Ah, é? 7-0 no jogo da volta, de 7 jogadores diferentes os gols. Impressionante. Não sei se é assim que fala aí no francês. Não deve ser, né? Fred Caldeira! E aí o outro lado desse confronto? O Liverpool queria fugir do PSG, pro Liverpool tanto faz, era melhor o Benfica. Como é que é, hein, ô Fred Caldeira? Bom dia, boa tarde. Sei lá que horas são aí na Inglaterra, ô Fredinho, esse horário quebra nós aqui. Tá tudo bem, amigo? Bom dia, bom dia. Ainda está antes do meio-dia aqui, então damos bom dia por aqui também, André. Um abraço para você, para o VS, para todos ligados no resultado animador, excelente desse sorteio quando a gente olha para o entretenimento dos confrontos, para os clássicos, mas para o Liverpool certamente foi um sorteio duro. Com todo respeito ao Benfica, seria melhor decidir essa vaga nas oitavas de final contra o Benfica, que vive uma temporada de instabilidade, do que esse PSG, que vive o melhor momento da temporada. Mas a decisão em Anfield é algo muito forte, muito importante para esse Liverpool. Em 19 jogos na temporada no estádio, tem apenas uma derrota para o Nottingham Forest na Premier League, lá atrás em outubro, e são 16 vitórias. Então, é um Liverpool muito forte em Anfield. Vive um momento de instabilidade, para chamar de seu.
nesse momento da temporada. É um Liverpool que vem de 2 empates nas últimas 3 partidas, enfrenta o Manchester City agora nesse domingo pela Premier League, mas é o líder da Premier League, foi o líder da primeira fase da Liga dos Campeões e chega com muita confiança. O detalhe é que todos os ingleses caíram do mesmo lado, né? Então já temos a definição de que uma final inglesa é impossível nessa Liga dos Campeões. Podemos ter um confronto inglês nas quartas. O Liverpool, se passar do PSG, pega o vencedor de Aston Villa e Clube Bruges. E podemos também ter um jogo de Premier League da Inglaterra nas semifinais, caso o Liverpool siga adiante e o Arsenal também. Então o caminho do Liverpool pode ser bastante inglês, mas é claro que antes disso tudo precisa passar desse PSG que está voando baixo. Então assim, ó, essa informação é interessante também, porque os 3 ingleses vivos ficaram ali na parte de cima da tabela, ou para quem está olhando a tabela do lado esquerdo e do lado direito, do lado esquerdo. O Liverpool pegando o PSG, enfrentando já nas quartas quem passar de Aston Villa e Bruges. Tá na tela. E quem vem de Arsenal e lá, ó. E Arsenal e... Cadê o Arsenal lá? Tá lá em cima. Tá lá em cima, ó. Contra o PSV. Se o Arsenal for passando, né, de PSV, de quem vier de Madrid, aí teremos também uma semifinal. Se o Liverpool ou Aston Villa passarem, teremos também uma semifinal inglesa. Fredinho, muito obrigado. Você segue na nossa programação aqui, nas nossas mídias e também no De Placa logo mais. Obrigado, Fredinho. Vamos falar de Alemanha e também do Benfica, né? O Arthur Quesada tá lá em Essa hora Portugal. já pode, não? Não, ainda não. Pode. Se bem que pelo seu horário aí, o Arthur Quesada, daqui a pouquinho já podemos destampar a primeira, sextou e vamos que vamos. Ô Arthurito, primeiro fala do Benfica que vai enfrentar o Barcelona. Pro Benfica, assim, era o Barcelona ou o Liverpool, né, velho? Bom dia pra você. Pois é, bom dia, ainda não dá. Calma, sexta-feira promete, mas ainda não dá para destampar absolutamente nada. O que dá para dizer é que emoções fortes teremos pela frente. Um bom dia também para o VSA e para a galera que está com a gente. Para falar de Benfica, ontem eu estava conversando com alguns benfiquistas amigos aqui em Portugal e também com algumas pessoas de dentro do clube. A avaliação é que enfrentar o Barcelona poderia ser até melhor do que enfrentar o Liverpool, porque o retrospecto do Benfica contra equipes inglesas não é bom. E contra o Barcelona, se a gente tirar o resultado, foi um jogo épico, talvez o jogo de mais entretenimento nesta fase de liga, né, da Champions, o 5-4 no Estádio da Luz, o Benfica foi muito bem, fez um grande jogo contra o Barcelona e há quem diga, inclusive, que o Benfica jogou melhor. Tenho que dizer também que tem um quesinho de rivalidade, viu? Porque a forma com que o jogo terminou, a briga do Rafinha, por exemplo, saindo no túnel com os torcedores do Benfica, depois confusão lá na porta dos vestiários, bronca do Benfica com a arbitragem, enfim, vai trazer aí ingredientes especiais, obviamente, para esse jogo, que já foi final, né? Já foi final de Liga dos Campeões lá na década de 60. Vai ser um jogo quentinho, quentinho, como os portugueses dizem aqui, André. Boa, Arthurito. E o duelo alemão aí, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen? A gente não pode falar que historicamente é um clássico alemão, mas no moderno, hoje, é o grande duelo que nós temos na Alemanha, Arthurito. Pois é, não é derby, não é clássico, mas como diria aquela novela O Clone, né? Inshallah, estava escrito o duelo entre Kompany e o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Agora tem o seguinte, o Bayer Leverkusen nos últimos anos tem sido a grande pedra no sapato bávaro, né? Porque dos últimos 6 confrontos, o Bayern não venceu nenhuma. A última vitória do Bayern foi em setembro de 2022. 6 duelos, 3 empates e 3 vitórias para o Bayer Leverkusen, inclusive que eliminou o Bayern de Munique já nesta Copa da Alemanha, né, desta temporada, um jogo na Allianz Arena, enfim, que o Neuer foi expulso, e mesmo assim o Bayern não conseguiu vencer o rival dentro da Bundesliga. Tem 8 pontos de diferença no campeonato alemão, é outra história, só que a sensação do confronto mais recente é que o Bayer Leverkusen amassou o Bayern de Munique, ou seja, são ingredientes que vão ainda celebrar os 125 anos de história do Bayern de Munique, que acontece agora, dia 27 de fevereiro. E André, ficou bom pro carnaval, né? Porque o primeiro jogo é em Munique. Ou seja, não é querendo fazer escala, mas pode pintar um carnaval para mim em Munique. Você sabe o que isso significa, né, André? Você sabe. Eu sei. Pobre Munique.
E a final vai ser em Munique, dia 31 de maio. Arthurito, obrigado, viu, querido? Hoje você não vai estar na live do André Henning, hoje a Tati Mantovani vai estar com a gente. Eu tô falando do de placa, mas antes tem a live do André Henning às 9 horas lá no YouTube da TNT Esportes. O VS, o Bayern de Munique tem o trauma de 2012, quando poderia ter sido campeão em casa, não foi, perdeu o título pro Chelsea e agora tem a chance. Com a bola que tá jogando, pode ficar tranquilo que com essa bola não vai ter trauma nenhum. Ele não vai correr o risco de perder a final em casa. Porque com a bola que ele tá jogando, ele não chega na final. Se melhorar, tem time para chegar. Mas se jogar o que jogou contra o Celtic, pode ficar tranquilo, torcedor. Você não vai passar esse risco de perder a final em casa. Porque não vai chegar na final. Agora, se melhorar, tem time para avançar e parar lá na final na Allianz Arena. Já pensou o Harry Kane ser campeão da Champions e da Bundesliga na mesma temporada? Em casa. Em casa? A Champions em casa, né? No estádio do time dele. No Allianz Arena. Marcelo Beckler, eu tenho a sensação que quando acordou nessa sexta-feira, o torcedor do Barcelona pensou assim: pô, cara, se eu puder pedir alguma coisa, que venha o Benfica e não o PSG, vai. Por mais que o PSG tenha o gol do impossível aconteceu, meu Deus do céu e tal, a Clara lembrou, os 2 últimos duelos deu o PSG e tal. Então, assim, eu acho que o torcedor do Barcelona pediu e foi atendido. Barcelona e Benfica vai ser o confronto. Bom dia, Beckler. Tudo bem, André? Bom dia para você, Vitor Sérgio, para todo mundo. Podia ter pedido um pouquinho mais de sol também em Barcelona hoje, né? Bem no dia de fazer entrada na rua e tal. Tá muito frio e chuva aqui no Estádio Olímpico de Montjuïc. Aqui faz uns 3, 4 graus menos do que lá embaixo na cidade. E outra coisa, André, se o torcedor do Barcelona pudesse ter pedido 2 coisas, uma seria o Benfica e outra seria que o Real Madrid jogasse contra o Atlético de Madrid, tá? E eu tô falando isso porque eu acompanhei ontem à noite 2 mesas redondas de comentaristas catalães e todos queriam isso, que fosse Barcelona, Benfica, Real Madrid, Atlético de Madrid, e também nas rádios, acompanhei hoje de manhã um podcast da Rádio Haku, e o mesmo sentimento, de que o Benfica era o melhor, de que é um Paris Saint-Germain muito temido e reconhecível por conta da impressão digital do Luiz Henrique, e o Benfica, por mais que o Barcelona não tenha jogado bem, ele ganhou. Ele jogou uma partida meio caótica contra o Benfica no Estádio da Luz e venceu por 5-4. Vai ter André Henning e Vitor Sérgio Rodrigues nesse jogo, especialmente no Estádio da Luz, um quê muito grande de revanche, viu? Os torcedores do Benfica, e a gente acompanhou até confusão depois no túnel, que dá acesso aos vestiários entre jogadores, comissão técnica, seguranças. Os torcedores do Benfica e a comissão do Benfica, o staff do Benfica, ficaram muito irritados com a arbitragem daquela partida. O 4-4, o último lance do jogo, um possível pênalti para o Benfica, não marcado, e o gol vencedor do Rafinha. Historicamente, o Benfica já ganhou uma final de Champions sobre o Barça, em 61, e o Barcelona, quando foi campeão em 92 e 2006, passou pelo Benfica. Em 2 dos 5 títulos do Barça, teve o Benfica no caminho. Ficou bom. O torcedor do Barcelona certamente gostou. A gente pode ver isso pela ressonância dos programas televisivos de ontem. Alguma coisa que já deu para acompanhar em redes sociais hoje, que o Barcelona enfrentará o Benfica e não o Paris Saint-Germain de Dembélé e de Luiz Henrique. Ô, Beckler, obrigado pela sua presença. E você volta na nossa programação aqui para falar mais desse Barcelona e Benfica, viu, Beckler? Grande abraço. Esse confronto, esses dois, assim, o futebol, cara, ele adora pregar umas peças. Eu sei que é difícil, mas o pessoal do Barcelona tá comemorando que vai pegar o Benfica, numa dessa o Benfica vai e faz o serviço. E o Liverpool que tá triste porque pegou o PSG, então assim, não sei se o Liverpool tá triste, mas acho que tá preocupado, né? Tá preocupado, mas desses daí, eu acho que talvez o confronto que mais pode dar uma... Quer dizer, os 2 clássicos nacionais acho que não tem muito favorito, né? Apesar do Real Madrid e tudo. Agora, se alguém pode estar forte para surpreender, eu acho que o Paris pode surpreender o Liverpool. Bom, vamos lá então, VS. 1 minuto. Você teve um aproveitamento de 50% nos playoffs. Não foi ruim, não. Eu tava vendo a repercussão no Instagram. 50%. Eu tava vendo no Instagram. Da TNT Esportes, inclusive, que tem a grande cobertura. Vamos ver. Começando aqui pelo chaveamento. Vou seguir ali. PSV ou Arsenal? Arsenal. Real Madrid ou Atlético de Madrid? Real. Paris Saint-Germain ou Liverpool? Liverpool. Bruges ou Aston Villa? Bruges já fez o que tinha que fazer, né? Aston Villa.
Benfica ou Barcelona? Barcelona. Por enquanto você tá indo nos mais... É. né? Por enquanto nenhum. Vamos ver se vai assim até o fim. Não é uma... É só uma observação. Borussia Dortmund, finalista da última, ou Lille? Esse é difícil de analisar, cara. Se Cara, fosse o Lille- fácil, o você não Lille- tava ganhando o que Lille você tá ganha. o Lille tá jogando muito bem. Mas o Dortmund tá crescendo aí com o Kovac. Eu vou de Dortmund mesmo. Bayern de Munique ou Leverkusen? Eu vou de Leverkusen. Aí sim, hein? Feyenoord ou Inter? Inter. Obrigado, Vitor Sérgio De Rodrigues. nada. Boa sexta-feira, bom Que final de bom. semana. Achei que você já ia mandar ver até o final, deixar pra depois. Aí também não. Aí não. Depois a gente faz um outro programa Tá, sobre entendi. isso.